Ilustres amigos do canal, tudo bem? A inflação voltou e parece que vai permanecer por um bom tempo no Brasil e no mundo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje e, além disso, um grande gestor traz informações sobre a expectativa dele para 2023. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e eu quero te ajudar de verdade a investir para você não ser enganado, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o vídeo já começou. Vamos lá trazer informação para você, novidade que saiu recentemente. Vamos lá. Primeiro vamos começar falando aqui do levantamento que o Banco Central faz semanalmente com as principais instituições financeiras. Eu costumo dizer que o Boletim Focus não deve ser levado a ferro e fogo. Ou seja, o número que ele te apresenta não quer dizer que é aquele que vai acontecer. Mas esse número te dá claramente uma direção, principalmente quanto à alta ou baixa dos principais indicadores. Então tome ele como um direcionador e não exatamente como um indicador. Vamos lá. Veja que agora, na segunda, na data de ontem, foram revistas as expectativas do mercado com relação à inflação. Só que antes de falar da expectativa, veja que em 2021 tivemos uma inflação acima de 10%. 2022, a inflação caiu para 5,79%. Só que tem um detalhe importante. Em 2022, nós tivemos aí desonerações, reduções de impostos que fizeram então com que a inflação não subisse tanto. E muito provavelmente ela foi direcionada, ou seja, foi empurrada para 2023. E em 2023, olha aí para você na penúltima coluna, a projeção anterior do mercado era 5,39. Em apenas uma única semana, subiu para 5,48. Ou seja, o mercado entrou num nível ainda maior de expectativa de inflação para 2023. Então veja, a preocupação continua e quase certeza de que o Banco Central não coloca a inflação na meta em 23. Agora, para 24, olha no canto direito, saiu de 3,70 para 3,84. É a inflação começando a fugir da meta para o ano que vem. E aí você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Por que vem acontecendo isso? Algumas declarações do atual presidente falando sobre inflação ficar um pouco mais alta do que a inflação atual, discutindo a questão da independência, ou correto, a autonomia do Banco Central. Dizeres a respeito aí de aumento de dinheiro na economia, ou seja, maiores gastos, ou como o presidente prefere falar, investimentos aí no lado social. Toda vez que você coloca mais dinheiro na economia, a tendência natural é gerar inflação. E repara, a meta aí do IPCA. Veja como essa meta está muito distante para 2023. Em outras palavras, a meta é 3,25. Como existe uma margem de erro, pode ser 1,5 para cima ou para baixo. Eu estou colocando 1,5 para cima. Veja que vai de 3,25 a 4,75. Só que a linha de cima mostra o IPCA com a projeção do mercado agora, 5,48. Está muito distante. Por essa razão que o Banco Central já disse que a meta dele para a inflação é para 2024. Olha a última coluna aí. 3 a 3,5 é a meta do Banco Central para 2024. Já está em 3,84 com tendência claríssima de alta. Vai juntando as peças. E aí, para ter que combater a inflação, o nosso Banco Central aí, o nosso Copom, vai precisar aumentar a taxa básica de juros, ou ao menos não deixá-la reduzir. E o mercado já está projetando, nesse levantamento global, 2,5% a taxa Selic para final de 2023. 12,5%, sendo que a expectativa da semana passada também era 12,5%, mas vinha subindo. Já tem banco, já está projetando em 13,5%. É isso mesmo, você não ouviu, mas a mediana das expectativas é 12,5% do mercado. Então fica de olho. E para 2024, tá aí, 9,25%. Então eu venho dizendo, você que quer fazer um investimento de curto prazo, um ano e meio, e não quer se preocupar tanto em quem investir, tá aí a dica na sua tela, não é indicação de investimento. É para que você possa refletir.
E com esse cenário que nós temos aí, a tendência é que o PIB vá caindo. Em 2020 foi 4,6, foi um PIBão, principalmente porque no ano anterior foi o ano do problema da saúde pública, ele desabou. E aí no ano seguinte ele disparou com os estímulos monetários e econômicos que foram dados. Em 2022 ele já começou a cair e não era para ficar em 3%. Era para ficar menor e você deve lembrar aí em razão do que? Ano de eleição, diversas medidas econômicas aí para tentar restaurar a economia. Agora olha 23, 0,79 é a expectativa do mercado. Eu vou repetir, 0,79, menos de 1%. Aí você deve pensar, ok, mas é só para 2023. Não é não. Olha a última coluna aí, 1,5 a expectativa para 2024. Toda vez que nós temos PIBs consecutivos abaixo de 2%, é um chamado PIBinho, que não leva o país para lugar nenhum. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí aquele super like, porque o intuito é sempre te ajudar. E se você fica com dúvida em algum dos nossos vídeos, escreva, porque eu respondo todas as dúvidas. Olha aí a inflação no mundo. Se você achou que a inflação ia ficar exclusivamente alta aqui no Brasil, eu trago aí os 5 principais países ou 5 principais zonas, porque a zona do euro está aí. Olha a última coluna aqui da direita. Estados Unidos, 6,5. A inflação lá chegou no pico, tocou lá em cima e agora recuou. E aí o mercado começou a comemorar que a inflação está controlada. Muito cuidado. Os grandes gestores têm dito, bater no pico e voltar é tranquilo. O difícil é fazer a inflação voltar lá para os 2%. Aí, eu diria que é uma missão quase impossível se os juros não continuarem subindo por lá. Verifica aí, a zona do euro, 9,20%, quase 10% de inflação média dos países lá da zona do euro. É uma inflação altíssima. Volto a dizer, foi a inflação mais alta dos últimos 40 anos. E ainda, nós estamos tendo aí o início da alta das taxas de juros nas regiões. Então está apenas no começo. Agora, olha o Japão. O Japão está com uma inflação de 4%. Se você não sabe, lá no Japão, essa inflação aí é uma das mais altas dos últimos 50 anos. A inflação lá é praticamente zero. E para piorar, olha a coluna do lado. A taxa de juros lá está aí, ó, beirando o zero para negativo. Em outras palavras, como combater essa inflação crescente com uma taxa de juros tão baixa? E olha a Alemanha, o último aí, a principal economia lá na zona do euro, 8,60 de inflação. E a taxa de juros, 2,5. Em outras palavras para você, esse cenário inflacionário não é exclusividade no Brasil. Nós estamos um pouco mais adiantados porque a nossa taxa de juros já está alta. Ou seja, para a inflação disparar é muito pouco provável. Mas também, com as medidas e as declarações que estão sendo adotadas, o mercado está cauteloso e não deve ver aí a inflação baixar ao longo deste ano. Vai anotando, porque agora vem aí a cereja do bolo. Se você não está prestando atenção, para o que você está fazendo e ouça agora. Só que antes disso, eu quero te dizer, se você quer realmente vídeos exclusivos, participar de lives, ter acesso às nossas planilhas, enfim, uma série de vantagens, eu vou botar aqui no alto o Clube de Membros, com planos a partir de R$ 8,00. É uma pechincha e você cancela quando quiser. Eu não sei se você já ouviu falar no El Erian. Ele é um comentarista muito famoso e muito assertivo. Eu gosto, às vezes, de acompanhar as previsões ou as projeções econômicas dele. E ele disse, então, que você já viu aí, o problema de saúde pública, as ameaças geopolíticas e interrupções na cadeia de suprimento alteraram a economia global. E é verdade, lá em 2020, quando nós tivemos aquele problema, você não imagina o impacto econômico que deu, não somente naquele ano, mas por diversos anos seguidos. Inclusive agora, nós estamos tentando aí melhorar a esse respeito, porque não acabou. Veja, por exemplo, lá na China, o abre e fecha econômico, lá no grande dragão asiático, ainda afeta a economia. As ameaças geopolíticas, eu não preciso nem dizer, que tem alguns países, por exemplo, lá na Europa, que já saiu de ameaça para conflito. Mas ainda nós temos aí ameaça China-Taiwan, temos em diversos outros países ameaças aí desse ponto de vista de conflito.
e interrupção na cadeia de suprimento. Talvez aí um dos grandes problemas que nós tivemos que geraram a inflação. O problema, então, aí, muitas das vezes não era aí da demanda, mas da oferta. E aí nós tivemos problemas sérios mesmo, que impactaram a inflação. E ele traz esses três principais, dizendo que alteraram a economia mundial. Agora presta atenção nos 3 pontos que eu vou chamar a sua atenção sobre essa declaração dele. A primeira, aumento estrutural da inflação. O que ele está querendo dizer com isso? Que esse aumento da inflação é uma situação muito preocupante, porque não é passageira. E eu lembro que há mais ou menos aí, uns 3 anos atrás, o Fed dizia que não tinha inflação. O Fed é o Banco Central Americano, a principal economia mundial. Depois começou a dizer que a inflação existia, mas que ela era temporária. Depois começou a aceitar que existia inflação por um tempo maior. E agora está dizendo que lá nos Estados Unidos a taxa de juros tem que ficar mais alta porque a inflação ainda não foi vencida. Então repara como foi mudando o discurso e você recebe esse discurso com atraso. Então tá aí agora antecipando para você, é o Erian trazendo a informação. Lembrando aí que a meta do Fed é de 2%, só que o Fed não disse 2% em que período. E aí o mercado fica confuso. Mas anota, aumento estrutural da inflação significa isso. A inflação vai se manter alta por um bom período de tempo. E você já sabe aí que a inflação americana, ela está aí então mais do que o dobro da meta que o Fed colocou. Isso não vai ser fácil então de reduzir num período tão rápido e tão aí inexpressível de tempo. Veja que ainda estão previstos mais 2 aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos. 0,25 agora na virada de janeiro e depois mais 0,25 aproximadamente aí 2 meses após. Só que aguarde, vai ficar alta a taxa de juros por muito tempo. E além disso, é o que eu já disse aí para você. Ele disse que o mercado está excessivamente otimista. O que ele está querendo dizer com isso? O mercado de renda variável já está antecipando a possível redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos por volta do mês de outubro de 2023. E você já sabe, como o mercado antecipa, alta da Bolsa de Valores nos últimos dias. O mercado costuma antecipar essas ações. Só que ele está dizendo, olha, cuidado, as taxas de juros vão ter que ficar bem mais altas porque a inflação não vai ceder tão rápido. Então tá aí, primeira informação para você é o Erian. Segunda informação, referente então a essa alteração econômica e esses 3 fatores que ele colocou aí. Diminuição do crescimento mundial. Não é do crescimento americano ou brasileiro. Redução do crescimento mundial. E aí a explicação é simples. A inflação mais alta vai exigir taxas de juros mais altas. E toda vez que você vai aumentando as taxas de juros, você desestimula o consumo, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. E se o consumo reduz, as empresas não crescem. Logo, o crescimento do PIB também fica prejudicado. E aqui um ponto especial que eu chamo aqui a sua atenção. Ele tem uma visão bem negativa da China. Ele diz que o modelo econômico não se adaptou à nova ordem econômica e o PIB chinês não voltará ao ritmo de crescimento. Esse é um ponto muito importante porque o nosso presidente vem declarando durante muito tempo que a economia voou quando ele estava à frente, lá no início de 2002 até mais ou menos ali 2010. E é verdade, a economia brasileira cresceu e cresceu de forma significativa. As pessoas saíram muito da classe E para a classe C e D e realmente houve muito consumo de carro, de celular, de casa. Isso é um fato. Só que o que poucos te contam é que isso daí aconteceu por alguns motivos. O principal deles foi a economia chinesa, que chegou a crescer 14% ao ano. Teve vários anos consecutivos crescendo próximo de 10%. E como a China é o principal parceiro comercial do Brasil, a exportação de commodities fez com que o Brasil crescesse junto. Então você verifica que esse passado era a realidade. Agora vamos trazer para o presente para você entender. O PIB chinês não voltando a crescer significa que o Brasil não vai ter aquela oportunidade maravilhosa de crescimento. Vai juntando as peças e entendendo esse quebra-cabeça da economia. Para finalizar aqui, El Erian trouxe aí uma última informação
que eu acho que essa merece a sua atenção. Veja, a visão dele sobre a América Latina. É bem provável que a sua visão seja extremamente pessimista sobre a América Latina, mas para ele não. Ele disse que no passado a América Latina mostrou uma resiliência impressionante, ou uma notável resiliência, mais do que ele esperava. E aí ele disse, olha, a justificativa para isso foi a atuação dos bancos centrais e as políticas monetárias. Em outras palavras, de forma resumida, se você for olhar naquele site que eu já te mostrei, Trading Economics, você vai verificar então que as taxas de juros na América Latina, de quase todos os países, estão aí, ó, próximas de 10%. Então isso mostrou aí que esses bancos centrais aumentaram mais rapidamente a taxa de juros do que os países desenvolvidos. Eles saíram na frente. E ele finaliza que ele verifica uma grande oportunidade para a América Latina em razão do encurtamento das cadeias de produção. Então veja, a visão dele sobre a América Latina é extremamente positiva. E você, qual é a sua visão para o Brasil? E como estão os seus investimentos? E olha, se você quiser bater um papo em particular comigo, porque você não entendeu esse vídeo ou quer esclarecer algum ponto aí a respeito de investimentos, eu vou deixar aqui no alto o meu contato dentro do site vininvest.com.br. Lá você tem todos os contatos, e-mail, telefone. Faça um contato que eu posso te ajudar em algo que você deseje. Meus amigos, eu desejo que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. E fique de olho, 2023 será o ano da oportunidade da década na renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.